de começar dizendo o seguinte: isso aconteceu por volta do começo do mês de julho. Comecei a sentir-me como uma gripe normal, apenas corpo dolorido, dor de cabeça, um pouco de febre. E fui consultar em um consultório médico, onde você vai por conta própria. E chegando lá, a médica me examinou. Ela começa a verificar a minha frequência cardíaca, o meu pulso, os meus pulmões. E após me examinar, ela me perguntou: desde quando tem isso? Eu disse: há uns 3 dias que me sinto assim. E ela me examinou e começou a anotar na receita médica dela. E então ela me disse: Dom Juan, o que o senhor está apresentando é este dengue. Achei isso estranho porque em minha casa temos mosquiteiros e não há nenhum mosquito. Mas enfim, ela me deu a receita médica dela com os seus. Os medicamentos para tomar. E eu fui embora, ou seja, não dei muita importância porque, bem, é um dengue, ou seja, eu sei que isso passa fácil, só que no dia seguinte, e cada dia mais, e eu tomando os medicamentos e tomando outros comprimidos que eu costumo tomar, não melhorava em nada, pelo contrário, só ia piorando. Eu estava sem força, ou seja, eu necessitava ficar deitado. Eu estava lá deitado na minha casa, já com a minha dor de cabeça e também com um pouco de tosse, e uma das minhas filhas, e então nós fomos nos deitar para descansar. Chamaram outra das minhas filhas que morava nos Estados Unidos e também chegou em casa. Talvez elas também suspeitassem disso, mas não, ninguém tinha certeza. Aí nós nos deitamos, devia ser por volta das 11, 12 e meia, eu ligo para o meu filho. Então nos deitamos no mesmo quarto. E lá eu me deito e ele me diz, minhas filhas me disseram: deite-se, pai, eu tenho meu quarto com minha esposa. E ela diz: deite-se aqui para ficar de olho. Às 2h30 eu acordei. Às 2h30 eu não tinha dormido. Às 2h30 eu simplesmente me levantei, pois não conseguia respirar. Eu tentava respirar, respirava, mas não era o bastante. Ou seja, a ponto de eu sentir como se me fizessem assim? Não conseguia. Por mais que eu quisesse respirar, não era suficiente, nada. Então disse ao meu filho: não consigo respirar. E meu filho Isaac logo se levantou e chamou uma das minhas filhas: papai não consegue respirar. Levaram meu irmão e me puseram no carro do meu filho. Chegamos a um hospital que ficava ali perto por volta da 1 da manhã, e lá eles me receberam, me examinaram. Lembro-me que me tiraram do carro do meu filho e me colocaram em uma maca encapsulada. Mas ao entrar no hospital, eu ainda estava consciente até aquele momento. Depois disso, perdi completamente a consciência. Só me lembro de quando estava na maca, que me levavam na maca, e eu dali já não soube, irmãos. Ou seja, eu já não. Eu não tive mais ciência de mim. Eu perdi a consciência. Quando voltei a mim, ao abrir os meus olhos, percebi que estava em um hospital, e já haviam se passado 14 dias desde então. Eu não soube quando me transferiram para o outro, para o segundo hospital onde estive internado. Não soube, eu já não soube disso. Isso eu já sei agora porque minhas filhas me contaram. Quando eu voltei a mim, o médico me disse: ele estava bem na minha frente. Quando abri meus olhos, havia uma enfermeira a uns 2 metros de distância de mim, e ele levantou a voz e disse: doutor, o paciente despertou. E logo o doutor saiu de um corredor ali perto e se dirigiu rapidamente até mim. E ele se aproxima e me pergunta: como o senhor se sente, Dom Juan? Ao invés de lhe responder, eu estava mais surpreso porque me via na maca do hospital e ficava surpreso, me perguntando por que eu estava ali. E o doutor me disse: não sabe por que está aqui? Eu disse: não sei. Eu não conseguia me expressar bem, só falava com o ar, minha voz simplesmente não saía, ela não saía de jeito nenhum. Ele me disse: Dom Juan, hoje completa 14 dias que o senhor está conosco, foi sua família que o trouxe, com seus pulmões totalmente colapsados. Nós te examinamos, você veio para cá praticamente morto. Você chegou com apenas 5% de chance de sobreviver. Mas eu estava com febre. Foi o que o médico me disse quando eu voltei a si. O senhor chegou com febre. E então prosseguimos para entubá-lo, claro, com a permissão de suas filhas, porque as havíamos avisado anteriormente.
Quando você chegou aqui, avisamos a ela sobre a sua situação, dissemos que estava em um estado crítico. E eu tinha pedido às minhas filhas em vida que, se eu viesse a adoecer dessa forma, não permitissem que me intubassem, pois eu já ouvia as notícias de que, ao serem intubadas, as pessoas faleciam. Então ali eu coloquei minhas filhas em um dilema, porque meu pai nos encarregou de que não permitíssemos que o intubassem. Agora o médico está nos dizendo que quando eu cheguei lá, o médico disse a elas, depois que me examinaram, que somente... Ele diz, se não entubarmos o senhor, ele vai durar de 1 a 2 horas. Ele irá a óbito em decorrência de uma parada respiratória, uma vez que seus 2 pulmões estão totalmente colapsados. Ou seja, não existe mais espaço para eles para receberem ar. E minha filha, a mais velha, Mireia, intubem-no. Essa foi a ordem dela. Eu digo isso porque agora sei por elas. Sei disso por elas, por Bianca, minha filha, e Isaac, meu filho. Foram eles que me levaram. Quando lhes deram essa notícia, meus filhos, eles me disseram, deixando a própria dor de lado e o que quer que fosse, ali, bem ali, diante do médico, das pessoas que estavam presentes, Mireia gritou, disse, ajoelhem-se. Para Bianca, ela repetia, ajoelhem-se. Vamos pedir a Deus pelo nosso pai. Meu pai nem mesmo nisso acreditava. Como seria possível que ele fosse falecer por algo que nem ele acreditava que fosse possível? Ajoelhem-se. E diante de todas as pessoas, eles se ajoelharam para orar, para gritar, para aclamar a Deus, para que Deus tivesse piedade e misericórdia de mim. Até esse ponto é o que posso dizer a vocês sobre o que os meus filhos fizeram por mim. Contudo, quando abri os olhos, quero retroceder um pouco. No instante em que abri os olhos, tive a enfermeira que falou com o doutor apenas alguns segundos antes, como se eu tivesse despertado de um sonho. Eu quero dizer a vocês, esta experiência, o que eu vivi. Eu quero dizer a cada pessoa que está me vendo, não é justo. Isso não é um jogo, não é uma brincadeira. É algo verdadeiramente sério. Eu, pessoalmente, não gostaria de perder a minha salvação por inventar uma mentira. De jeito nenhum. É algo totalmente sério que eu compartilho com todo o meu coração. Antes de eu abrir meus olhos, antes de voltar à realidade. O médico me disse, você está conosco há 14 dias. Hoje completa 14 dias. Você ficou entubado e ainda vai permanecer por mais alguns dias aqui, até que esteja completamente recuperado e possa receber alta. No total, fiquei 20 dias no hospital, mas na minha inconsciência, e sou totalmente sincero nisso, nunca havia me deparado com algo assim, nunca tinha tido algo parecido. Eu nunca tinha ficado tão doente. Agora me dou conta e eu mesmo testifico isso e tenho 100% de certeza do que estou lhes dizendo. 100% do que les estou dizendo. Não consigo tirar da minha cabeça o que eu vivi. Vou lhes contar isso com o máximo de detalhes possível. Na minha inconsciência, eu não estava aqui na Terra. Eu não estava aqui em como outros sonhos normais que a gente sonha com as pessoas que já conhece, que a gente sonha em algum lugar conhecido. Aqui não. Eu estava em um lugar onde eu tinha visto, que talvez eu tivesse visto em filmes de ficção científica, mas nunca tinha acontecido comigo. Eu me encontrava assim, dessa maneira, como se estivesse flutuando no espaço, como se estivesse flutuando. Eu podia ver e tinha plena consciência de tudo ao meu redor, pois eu olhava para os lados e via uma infinidade de estrelas de diversas cores brilhando ao longe. Estava escuro, mas dava para ver as luzes das estrelas. E eu me surpreendia e disse, por que estou aqui? Ou seja, o que é isso? Ou seja, a verdade, eu mesmo me surpreendia. Onde estou? Ou o que é isso? E eu não conseguia ver onde estava pisando, apenas me sentia como se estivesse flutuando e bem na minha frente, faça de conta que eu tivesse me aproximado ou que uma parede enorme tivesse vindo em minha direção, mas uma parede de madeira. E era de madeira. Eu a vi de madeira no espaço. Eu olhava para cima. Eu não conseguia ver o fim para cima naquilo. E então, eu virei para um lado, virei para o outro, eu simplesmente não via o fim.
mas à minha frente havia o que parecia ser um enorme portão, entre a mesma, aquela colossal barreira de madeira. Destacava-se um portão grande, e no portão via-se uma janela pequena, assim aqui, na altura da minha cabeça, uma janelinha que para mim fecha. Eu disse: o que é isso, ou onde estou? E ali, o que me marcou, o que não esqueço, o que ficou gravado em mim, quando estava em frente a essa janelinha, uma voz que ouvi. Para mim, isso é algo verdadeiramente incrível que eu jamais havia experimentado antes. Essa é a pura verdade. Uma voz forte que se fazia ouvir, mas de todos os lados, e a primeira coisa que ela disse: observa para dentro. E quando ele disse observa para dentro, aquela janelinha pequena se abriu e se observa para dentro. É claro, eu ouvi a voz e me aproximei. A parede estava perto, a menos de 50 centímetros, e aproximei meu rosto da janelinha e observei para dentro. Eu vi ao longe, não lhes digo que bem perto daqui, mas era visível à distância, como quando alguém está num avião e olha pela janela do avião para baixo. Era assim que eu vi ao longe. Mas era uma cidade tão bonita, tão formosa, uma cidade bem bonita. Distinguia-se um rio, como sua água fazia voltas, via-se a sua água azul, viam-se árvores, mas algo muito bonito. Ao longe se distinguia uma cidade assim. E diz a voz: aqui você vai estar um dia com os meus filhos. Quando ele me mencionou isso, eu percebi imediatamente quem era, porque ele me disse: aqui, assim como está agora o apóstolo Paulo, como está meu servo Moisés e mais filhos, você também estará um dia aqui. Eu percebi e disse: já sei quem é. Eu realmente reconheci que era Deus, que ele estava me dizendo que um dia eu estaria ali, junto com todos os seus filhos, naquela cidade. E logo em seguida, ele me incumbiu de uma tarefa divina que, na verdade, é o que me deixa muito preocupado. Isso realmente me traz bastante preocupação, porque não é fácil de fazer, mas temos que cumprir, porque essa é a tarefa divina principal. Ele me fez retornar para dizendo-me que eu tinha um trabalho pendente, e esse trabalho pendente agora eu reflito sobre ele e sinto. Embora não tenha o trabalho especificado, continuo fazendo o que venho realizando há mais de 40 anos. A tarefa, ele me disse, e você vai dizer a eles que eu lhes concedo mais uma outra oportunidade. E ele diz: sempre foi um povo rebelde, um povo idólatra. Você irá em meu nome e os informará de que lhes foi concedida mais uma oportunidade. E então ele acrescenta: e se alguém? Isto é o que realmente me deixa preocupado, é a verdade, porque ele disse: aqueles que se atreverem a contradizer o que você está lhes dizendo, que é exatamente o que eu estou ordenando que se faça, quem quer que se atreva a te contradizer, ele diz: você vai observar com os seus próprios olhos como eles vão cair fulminados, porque são as minhas palavras que eu estou te enviando para lhes dizer, e é mais uma oportunidade que lhes estou concedendo. Você vai ver com seus próprios olhos. Contudo, eu, agora que já estou em plena posse da razão e com a consciência desperta, ouvia o Senhor e lhe dizia: sim, Senhor, sim. Eu curvado, e eu dizia a ele: sim, Senhor, o que o Senhor mandar, o que o Senhor disser, o que o Senhor disser, Senhor. Ouça, como eu ia levantar minha cabeça e replicar algo? Não. Agora eu replico, agora que já estou de novo neste corpo imperfeito, agora eu penso. Eu disse: Senhor, mas me deu uma encomenda, Jesus, Senhor. E eu tenho que cumprir, não sei como, mas eu tenho que cumprir. Mas me preocupa o que ele me disse, que se eles começassem a contradizer ou a dizer algo, realmente me preocupa o que ele me disse. Você vai ver com seus próprios olhos. Próprios olhos como vão cair fulminados, porque sinceramente eu não desejo isso, mas isso já não está mais sob o meu controle, isso está nas mãos de Deus. Eu preciso ir e cumprir essa missão que me foi dada, ainda não sei como farei isso, realmente não sei. Eu recebi alta no dia 2 de agosto e finalmente pude voltar para casa. Ao estar em minha casa, só quero lhes acrescentar algo que ainda não havia mencionado. Quero adicioná-lo de forma breve.
Quando estava em minha própria casa, tornou-se necessário que um pneumologista fosse até lá para estar verificando meus pulmões. Ele me fez umas três visitas domiciliares na minha casa, e a penúltima visita que o pneumologista fez me deixou bastante preocupado, porque ele me disse que meus pulmões estavam danificados. Ele conectava os aparelhos dele a uma tela que eu tenho em casa, daquelas de 58 polegadas. Lá se refletia, se via meu tórax. O pneumologista, Dom Juan, estava me dizendo: bom, seus pulmões estão um pouco danificados. Ele disse: mas não se preocupe, você vai se recuperar, vai demorar uns 8 meses. Eu vou deixar para você alguns medicamentos, alguns aparelhos para fazer exercícios respiratórios. Você faça isso e dê o seu melhor, você vai se recuperar. Mas bem, ele disse 6 ou 8 meses. Quando ele me disse isso, eu ainda não conseguia falar direito. Falava bem devagar, sem conseguir falar alto. Ele foi embora, o pneumologista se foi e eu fiquei preocupado. Já em minha casa, eu já havia recebido alta do hospital e ele partiu e eu fiquei com essa preocupação. Ao adormecer à noite, aquela mesma voz que ouvi enquanto estava inconsciente durante os dias no hospital, essa mesma voz retornou novamente, mas já em minha casa, essa voz e ela me retorna. E essa voz em forma de pergunta diz: o que você precisa? Deseja um coração novo? Quer pulmões novos? E então eu me lembrei do que o pneumologista me havia dito, que meus pulmões. O que eu disse ao Senhor, aquela voz, eu disse: Senhor, meus pulmões, ele disse, se você me mandou de volta, se você me deu uma incumbência, como vou falar se tenho meus pulmões danificados? Meus pulmões. Irmãos, amanheceu o dia e eu acordei alguns dias depois, uns 3 ou 4 dias, e creio que tive de ir novamente ao pneumologista, aquele que já tinha me examinado antes. O pneumologista, vou dizer o nome dele, Ricardo Garza, me examinou e reconectou seus aparelhos novamente. Quando a imagem na tela da televisão foi vista, o pneumologista se surpreendeu e fez assim com as mãos, exclamando: não pode ser. Digo isso a vocês, irmãos, como uma confirmação do que Deus está fazendo. O pneumologista se surpreendeu com os próprios aparelhos que usou. Ele se surpreendeu e eu estava ao lado dele. Ele disse: não pode ser. Eu disse: o que, doutor? A que se refere? Dom Juan. E eu digo: o que, doutor? Ouve? Mas ele assim, olha, me olhava. Olhei para a tela e ele disse: não pode ser, não. Eu disse: o que, doutor? Ele disse: Dom Juan, o dano que seus pulmões tinham não existe mais, seus pulmões estão limpos. E eu fiquei um tempo assim. Fiquei um tempo assim e pensativo. E eu disse a ele: já. Deus agiu, sim, ele agiu, já limpou completamente meus pulmões, já os curou por completo. E eu lhe disse: médico, sabe o que faz? Seu trabalho? Ele disse: claro, Dom Juan. Estudou bem isso, médico? Ele: sim, sou especialista. Eu disse: que idade o senhor tem, médico? Acho que ele tinha uns 43 anos. Eu disse: o senhor sabe bem o que está fazendo, não é? Claro, pois estudei. E eu disse a ele: eu bem, ou seja, com respeito, pois é meu médico. Eu disse: sabe de uma coisa? Eu acredito no senhor, médico, no que me diz, mas agora como o senhor vai me explicar isso dos pulmões? O senhor me disse que eu levaria entre 6 e 8 meses para me recuperar. Agora como o senhor me explica isso? Eu disse: doutor, o senhor me permite que eu lhe conte, que eu lhe fale sobre a minha experiência, agora sim, completa? O senhor me disse da última vez que eram efeitos dos sedativos. O senhor me permite dizer? Pois agora, se não me diga o senhor como o senhor me explica que os meus pulmões estão bem? Ele me disse. Ele ficou sério. Eu disse: vou lhe dizer, doutor, o senhor estudou. Ele me disse que domou acho que 12 anos e se tornou especialista. Eu disse: doutor, eu disse a um dos meus filhos: coloquem o meu celular e coloquem na tela para que o doutor veja o que eu faço. E colocaram ali uma pregação onde eu estava pregando. Eu disse: isso, doutor, é o que eu tenho feito há anos. Ele disse: ah, o senhor é palestrante da Bíblia? Eu disse: sim, doutor, esse é o meu trabalho. E preciso destes pulmões, capacidade e energia para fazer e realizar esse trabalho. Eu disse a ele: doutor, eu acredito no que o senhor me disse, mas o senhor sabe, o senhor tem plena consciência de que o que eu estou lhe dizendo tem 100% de fundamento bíblico?
Antes que o Senhor nascesse, doutor, antes de o Senhor sequer vir a este mundo, eu já estava fazendo aquilo que o Senhor está a ver. Porque tenho mais de 44 anos fazendo isso e o Senhor tem 43 anos. Antes de o Senhor nascer, eu já fazia isso. E o que eu estou a dizer-lhe, o que Deus fez e o que Ele está a fazer agora é totalmente e 100% real. É o mesmo Deus e Ele continua realizando milagres. Ou me explique como isso é possível. E o doutor, enquanto eu estava explicando, os olhos dele começaram a encher-se de lágrimas mesmo. Quando terminei de perguntar, o que o senhor acha disso, doutor? Sabe o que ele me respondeu? Ele me disse, Dom Juan, no dia em que você vai pregar isso. Mas já com lágrimas nos olhos, ele disse, Dom Juan, por favor me avise, eu realmente quero estar presente lá com você. E chegou o dia, irmãos, que eu fui dar meu testemunho. Agora é a segunda vez que dou meu testemunho. Já tinha dado em outra plataforma. E eu liguei para o doutor, fiquei ligando para o doutor, fiquei ligando e ele não me respondia. Eu acabei de dar o meu testemunho faz apenas um mês. E fiquei ligando para o doutor, e fiquei ligando para o doutor, e mandando WhatsApp, e ele não me respondia. E naquele mesmo dia que dei meu testemunho, me convidaram para uma igreja em El Cercado, perto de Monterrey, para dar meu testemunho lá. E quando eu estava lá, meu celular tocou com uma notificação do WhatsApp, mas como estava ocupado, não vi. Só visualizei a mensagem do WhatsApp quando cheguei em casa, mas a essa altura já havia se passado muito tempo. Eles me responderam no WhatsApp e era uma mensagem que vinha do médico. Amor, coloca no celular. Eu quero muito que vocês vejam isso. O que me respondeu a esposa do médico, do pneumologista, ele me respondeu, a senhora, eu quero muito que veja isso porque a mim me impactou bastante. Me impactou de forma profunda e doeu-me no coração. Sim, eu pude ver o médico e o que eu compartilhei com ele, essa experiência, eu a descrevi para ele detalhadamente. Eu vi os olhos dele se encherem de lágrimas. Eu sinto, eu acredito, estou seguro de que a palavra de Deus tocou o coração dele, porque preste atenção no que me impactou, o que me responderam às 10h43 da noite. Diz, olá, boa noite, uma desculpa, acabei de ver sua mensagem, sou Marijose, este é do Dr. Ricardo. Lamento ter de informá-los que meu marido faleceu em dezembro do ano passado. O pneumologista de 43 anos, com seus 12 anos de estudo, eu penso, ele não tinha ideia de que de agosto, de julho para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, restavam-lhe apenas 4 meses de vida. Ele nos deixou. Meu irmão mais novo, enquanto eu estava lá, eu saí em 2 de agosto. Compartilho este testemunho de todo o meu coração, esperando que seja para a vossa edificação. Mas Paulo disse, necessidade me é imposta e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Em comparação a esse grande apóstolo, eu sou algo muito pequeno para ele. Mas o Evangelho que Paulo pregava e o que pregamos agora é o mesmo, irmãos, pois servimos ao mesmo Deus. O que Paulo serviu, o Cristo que ele serviu, é o mesmo Deus. Conheço um homem, no espírito ou no corpo, não sei, diz, foi arrebatado até o 3º céu, onde ele viu coisas, onde lhe revelaram coisas, diz que não é possível ao homem expressar. Eu humildemente tive uma experiência, corri, igual a dele, mas algo similar. Para mim, isso é muito, pois eu nunca me considerei alguém de grande importância. No entanto, se Deus me concedeu esse privilégio, veja, mas eu lhe agradeci porque e com isso fiquei doente de morte, mas aquele que dá a vida me trouxe de volta. Porque por esta experiência, porque por esta doença, eu tive esta experiência e agora essa experiência, em vez de me desanimar ou de eu dizer, por que me aconteceu, por que me deu isso, eu posso dizer, obrigado Senhor, porque eu pude ter essa experiência de ter ouvido a sua voz, de ter visto aquela cidade onde vamos estar. Essa cidade onde vamos estar. E Moisés está ali porque ele mesmo me disse isso lá. E assim como o meu servo Moisés está, assim como Paulo, ele disse, você também estará e todos os meus filhos. Mas agora você retornará para finalizar o trabalho que tem pendente